Eu estou ok, tu estás ok, ele está ok, nós estamos ok, vós estáis ok, eles estão ok. Quando falamos em seguro automóvel, a conjugação é simples. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 e fique ok em ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros de automóvel 27.1 a 30 do 4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros SA, registada na SF sob o número 1142. Durante este mês de agosto recordamos alguns dos melhores cromos da caderneta de cromos do Nuno Marco e desta vez o cromo doirado é o cromo da novela Chuva na Areia. Quando pensamos em novelas portuguesas marcantes, quase todos os caminhos vão dar à Vila Faia. A primeira de todas, foi não é? A primeira, não é? A primeira, e teve tanto impacto no país como qualquer bombástica novela brasileira. Mas se houve telenovela portuguesa que parou o país em choque e escândalo, graças a um inesquecível personagem que estava pelo nome de Caniço. É verdade. O Caniço. Essa novela foi Chuva na Areia. Sério, eu não me lembro disto acontecer nem nas novelas mais escandalosas da Rede Globo, que não era menina para fugir a escândalos. Sim. Mas Chuva na Areia, de 1985, continha um dos momentos de televisão mais chocantes e debatidos de sempre da história do audiovisual português. Já lá vamos, primeiro algum enquadramento. A novela Chuva na Areia era adaptada de um livro do grande escritor português Luís Stal Monteiro. O livro chamava-se Agarra ao Verão, Guida Agarra ao Verão. Eu teria adorado que eles tivessem mantido este título na novela, só para obrigar as pessoas a terem de dizer aquilo tudo. Eu acho que a novela. Isto não tem o Agarra ao Verão, Guida Agarra ao Verão. Mas sabes, a novela teve como nome Chuva na Areia, mas a alcunha era Agarra o Verão, Guida Agarra ao Verão. No genérico final, baseado no livro Agarra ao Verão, Guida Agarra ao Verão. Diz mais uma vez, diz só mais uma vez. Guida Agarra ao Verão, Guida Agarra ao Verão. Mas, para facilitar as coisas, optou-se por chamar a novela Chuva na Areia. Foi uma produção vistosa, uma aldeia fictícia chamada Vila Nova da Galé, foi construída na zona de Troia com o tipo de meios válidos apenas em tempo de vacas gordas. Eu não me lembro disto voltar a acontecer, mas eu lembro-me que a produção da novela construiu casas de cenário em exteriores, como nos estúdios da Universal em Hollywood. Não se falava de outra coisa. Era uma coisa muito ambiciosa. Prédios que eram só fachada. Era incrível. Mas nessa altura, Troia era o centro da produção nacional. Porque lembro-me de uma grande série. Era a nossa Hollywood. Exato, lembro de uma grande série. Policial Com José Martinho e Nicolau Brainer, chamada Ai que agora me falha a Os memória. Homens da Segurança. Os Homens da Segurança. Pensei mesmo que se chamava Ai que agora. Bom, se havia um livro chamado Agarra ao Verão, Guida Agarra ao Verão, também tinha uma série chamada Ai que agora. Por segundos pensei que. Ora bem, a história de Chuva na Areia falava do choque entre tradição e progresso. Nessa pequena vila piscatória havia o povo simples e bondoso e havia os homens de negócios vis e sórdidos. E esse choque entre culturas atinge o seu extremo na história da perturbante relação entre um homem de negócios alemão, interpretado pelo falecido Carlos Wallenstein, e um jovem pescador de Vila Nova da Galé, o ingênuo Caniço, É verdade. interpretado por Nuno Melo. Melo. O homem de negócios era homossexual e desejava Caniço. E havia ali um jogo de tortura psicológica sinistro. E por fim, penso que havia mesmo algo de carnal entre eles. E Caniço, toldado pela culpa, cortava os genitais a si próprio. Epá, isso era Ou isso ou o alemão cortava-lhe os genitais. Isso foi tão falado, eu acho que curioso. durante meses. É verdade. Mas sabem que na net há uma discussão sobre o que é que acontecia. Se era ele que fazia aquilo ele próprio, ou se era o alemão. Também não. Ou se era o alemão. Porque face ao choque dele ficar sem, de facto, De repente tudo se apagou. Tudo se apaga. Exato, Não exatamente. interessa saber como é que aconteceu, o que interessa é que aconteceu. De facto. É curioso porque eu sempre pensei que o que acontecia era que o alemão capava Caniço. Mas a verdade é que a maioria das memórias que se encontram pela net juram a pé juntos que Caniço se capava a si próprio, toldado pela culpa. Autocapanço. Incrível como há de uma oficina. Autocapanço. Autocapanço, rapaz! Autocapanço, substitui. Bom, Neste caso acho que não substitui, não é? mas é incrível como há duas correntes a este nível. Isto mostra bem o estado de confusão mental em que todos ficamos com aquela cena. Duas Numa correntes. coisa. Gosto da cena filosófica, não é? Sim, exato. O chuva-na-areísmo.
Numa coisa que toda a gente está de acordo, Caniço morria com aquela parte do corpo a menos. E a cena apanhou Portugal inteiro desprevenido. Eu penso que nunca antes nem depois se cortou a genitália a ninguém em horário nobre. Havia famílias inteiras a ver, e muitos adultos tiveram nessa noite um serão em cheio a prestar explicações às crianças sobre a anatomia humana e em que medida é extremamente chato se alguém decide arrancar esta parte do corpo a uma pessoa. Era uma sequência dramática. É claro, a cena não era gráfica, mas não era preciso mostrar nada para que toda a gente percebesse o que tinha acontecido. Aliás, porque sangue havia, não é? Eu lembro que ele também Havia dor. estava bastante ensanguentado. Mas lembro-me de Caniço cambaleando de faca na mão, desorientado em direção ao mar e aos gritos e morrendo sem pênis. No fundo, Mas isso estava em horário nobre, não é? era a novela da noite. Um escândalo na altura. Às 9 da noite a ver isso. É verdade. Agora Mal está a jantar e houve um dia, Mal está uma a jantar, quarta-feira, exatamente. que pode ter acontecido isto a uma quarta-feira no início dos anos 80 em Portugal. Passou a chuva na areia, o homem ficou de facto sem genitália e a seguir pato com laranja. Epá, olha, não sei. As pessoas. Mas o mais embaraçoso seria uma pessoa estar a comer salsichas àquela hora. Não. Oh, meu Deus. Bom, há que dizer, no fundo, primeiro há que dizer que Chuva na Areia tinha um argumento excelente. Era uma novela incrivelmente literária nos diálogos e tudo. Mas, no fundo, eu acho que todo aquele incidente na novela era uma espécie de metáfora. Era o poderoso homem de negócios a destruir o pequeno pescador. Mas, pronto, como metáfora ainda assim doía. Só de pensar. Há metáforas mais meiguinhas. Aquela levou muito espectador homem a ficar aflito. Eu pessoalmente fiquei arrasado porque tinha 14 anos e portanto já tinha plena consciência da falta que essa parte do corpo poderia fazer, embora ainda não lhe tivesse dado todo o uso que um homem pode dar durante a sua vida. Mas tinhas esperança. Era sim, jovem e tinhas sonhos. Sim, tinha plena consciência do potencial dela. Já tinhas ouvido falar nisso? Já. E penso que não dormi nada nessa noite e para sempre fiquei com medo do Carlos Wallenstein, mesmo depois disso ele aparecesse a fazer papéis de bom ou a dar entrevistas em programas de televisão com o ar mais simpático do mundo. E fiquei aterrorizado. O dia seguinte à transmissão desse mítico episódio da novela Chuva na Areia, em 85, foi inesquecível. O país acordou com cara de caso. Parecia que na véspera toda uma nação tinha tido uma relação sexual pouco recomendável sob o efeito de álcool e agora no dia seguinte estávamos todos a olhar com desconfiança uns para os outros. Falava-se nisso. Eu lembro-me de se falar nisso logo de manhã no autocarro que me levou à escola. Viste aquilo ontem? Eu lembro-me do ar pesaroso de uma senhora no autocarro a acenar com a cabeça, com um ar grave e a dizer foi demais, foram longe demais. Havia consternação no ar. Havia pessoas a dizer coitado do rapaz. Como se o Nuno Melo tivesse sido de facto vítima de uma tragédia. Eu adorava saber como é que as pessoas terão reagido nesse dia quando se cruzaram com o Nuno Melo ou com o Carlos Wallenstein. Eu não saberia o que dizer nem a um nem ao outro. Provavelmente não diria nada, mas era incapaz sequer de olhar para eles depois disto. É claro que na escola era o assunto do dia, só que debatido de uma forma, digamos, um pouco mais expansiva. Sim, mais gráfica. Os adultos, a histeria em torno do tema era de tal ordem que eu tenho esta memória de uma professora, já não sei de que disciplina, gritando em plena sala de aula: ninguém fala mais da pilinha do Caniço! Novo escândalo envolvendo genitália cortada. Aconteceria uns 5 ou 6 anos depois, quando a RTP2 transmitiu o filme O Império dos Sentidos. Mas aí a coisa ferveu. Por um lado porque o filme era explícito, por outro porque era demasiado artístico e porque não era uma novela. Eu acho que o que se for Chuva na Areia de uma onda de protestos dos habituais representantes da moral e dos bons costumes é que na verdade toda a gente queria saber como é que aquilo acabava e quem ficava com quem. E se aquilo era suspenso derivado à castração, nunca ninguém ia saber isso. Essa que é essa. Sendo que, e veja-se o impacto que às vezes as novelas têm na sociedade, e sobretudo na sociedade portuguesa no início dos anos 80, era um nome muito comum até à altura e deixou de ser utilizado o nome Caniço. Por que será, não é? Não se deseja isso a ninguém, não é? Havia pessoas chamadas Caniço da Costa. Olha, Nuno, eu só gostava de dizer que salsichas enroladas em couve lombarda era um dos meus pratos preferidos, está bem? Até hoje. Mais um cromo doirado na caderneta deste mês de agosto. A Chuva na Areia. A caderneta de cromos é patrocinada pela banda larga pré-paga TMN. Navega o que navegar, só paga 3 euros por dia.
Eu estou ok, tu estás ok, ele está ok, nós estamos ok, vós estáis ok, eles estão ok. Quando falamos em seguro automóvel, a conjugação é simples. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 e fica ok em ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros automóvel 27.1 a 30/4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros SA, registada na ASF sob o número 1142.